No Saber Direito desta semana, a professora Fernanda Lage apresenta o curso de Direito e Inteligência Artificial Generativa. Confira detalhes da IA generativa no direito, além de aspectos éticos e tópicos relacionados ao mercado de trabalho e à prática jurídica. A aula 2 já começou. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Fernanda Lage, sou professora de Direito da Universidade de Brasília. Estarei com vocês nesses encontros sobre direito digital e inteligência artificial. Antes, acompanhe a programação da TV Justiça e o nosso programa também no aplicativo TV Justiça Mais. A gente vai conversar nesse segundo encontro de hoje sobre alguns aspectos específicos da inteligência artificial agora generativa. A gente vai falar sobre a geração de textos, a geração de vídeos, geração de imagens, geração de áudios e a discussão sobre verdade, veracidade desses conteúdos, falsidade e os riscos que esses conteúdos sintéticos podem apresentar para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Nós falamos na nossa última aula sobre os modelos de inteligência artificial que utilizavam aprendizado de máquina e aprendizado profundo de máquina. Mas agora a gente vai aprofundar nessa subespécie ou esse subdomínio do aprendizado profundo, que é a inteligência artificial generativa. Ela leva esse nome porque ela permite a geração de um novo conteúdo. A inteligência artificial generativa, ela também é um modelo, os algoritmos que desenvolvem esses novos conteúdos, eles também são modelos baseados em redes neurais. Então, também são redes neurais, só que agora, ao invés de segmentar, classificar e discriminar o conteúdo, eles produzem um novo conteúdo. Então, já precisamos destacar que a inteligência artificial generativa é um tipo de aprendizado profundo, um tipo de deep learning, está dentro daquele círculo do deep learning que a gente falou no nosso último encontro. Então, eu tenho deep learning e aí um tipo de aprendizado profundo mais complexo e mais avançado é a inteligência artificial generativa, são os modelos generativos. E aí, quando a gente está falando de uma IA generativa que produz texto, então aqui uma IA generativa que vai escrever um e-mail, que vai escrever um poema, que vai traduzir um texto, essa IA generativa é chamada de LLM, ou Modelo Grande de Linguagem. Você já deve ter ouvido essa expressão LLM, e aí tem alguns nomes populares de alguns modelos populares, como o GPT, como o Bard, o Pilot, Gemini, Llama, muitos outros modelos, Todos esses modelos que produzem texto. Então, todos esses exemplos que eu citei são exemplos de LLMs, ou modelos grandes de linguagem. Então, quando você ouvir a expressão modelo grande de linguagem, ou LLM, você precisa associar que é um tipo de inteligência artificial generativa que gera texto. A gente tem inúmeros exemplos, Então, você pode fazer uma pergunta para o GPT, para o Bard, para o Pilot, e ele vai te dar uma resposta. Você pode pedir um texto e ele vai produzir um texto. Você pode pedir uma tradução e ele vai produzir uma tradução. Tudo isso segue uma lógica de processamento de linguagem. O produtor de texto, o LLM, ele é treinado para gerar, traduzir texto e conteúdo, e ele pode, inclusive, ser empregado em inúmeras tarefas. Eu trouxe um exemplo curioso, um caso interessante para vocês, que é o caso da Corte Suprema da Índia. Recentemente, em agosto do ano passado, do ano de 2024, a Corte Suprema da Índia desenvolveu uma LLM que traduzia as audiências e as sentenças da Corte Suprema para outros idiomas falados na Índia. Então, você vai pensar, no caso do Brasil, o idioma oficial é o português. Nós temos também línguas de povos tradicionais, outros idiomas,
Mas na Índia, você tem 16 línguas regionais, no mínimo, e a corte, então, o que fez foi traduzir 36 mil decisões para essas 16 línguas, para esses 16 idiomas, para que essas decisões se tornassem acessíveis a toda a população, que é uma população multicultural. Então, veja que interessante. É um exemplo de LLM, um exemplo de geração de texto, que traz acessibilidade, por exemplo, com relação à questão do idioma. A gente também pode, pensar que a gente passa a ter acesso a conteúdos estrangeiros com a utilização também dessas ferramentas. Então, se antes eu não conseguia ler um texto em italiano, não conseguia ler um texto em russo, hoje eu posso fazer isso com o auxílio, com o apoio de um modelo grande de linguagem. Veja, pensando aqui esquematicamente, a gente falou que o algoritmo ele tem uma entrada definida e uma saída definida. Se antes a minha saída era uma etiqueta, antes que eu digo no modelo discriminativo, e vale dizer que eles continuam em funcionamento, continuam existindo, a gente continua desenvolvendo, porque se o que eu quero é uma etiqueta, um rótulo, uma classificação, eu não preciso desenvolver uma IA generativa. Eu posso fazer, por exemplo, um algoritmo de aprendizado de máquina. Então, se antes meu produto era uma etiqueta, hoje, com a IA generativa, ele passa a ser um novo conteúdo. Agora, a gente tem, que esse processo de modelagem, ele resulta num modelo estatístico. Então, quando a IA recebe uma solicitação, ela vai fazer a análise desse comando, que é chamado de prompt, identificar o que está sendo solicitado e, então, processar essa informação nesse modelo estatístico matemático e gerar, então, a resposta mais adequada. Essa resposta, ela pode ser tanto uma resposta simples, mas ela também pode ser uma resposta personalizada. Eu já vou falar como a gente faz essa personalização. Esses modelos, eles utilizam para processar as palavras, mas eles transformam as palavras, e você já pode ter ouvido também essa expressão, em tokens. O que são tokens? São unidades de processamento que não necessariamente correspondem às palavras. Então, eu posso ter a expressão oi, bom dia, tudo bem? Que são muitas palavras, mas só 3 tokens. Então, é uma unidade utilizada na computação para poder transformar as palavras em uma espécie de um código. Esses tokens, então, eles são analisados dentro do contexto do que você está falando, e eles produzem um vetor. Então, imagine o seguinte, uma coisa é você fazer uma solicitação de um texto para um contexto jurídico. Outra é produzir o mesmo texto para a área da medicina, por exemplo. Por isso, a gente diz que esses modelos de geração de texto, eles são personalizáveis, eles são modelos que precisam ser depois treinados para aquele contexto específico. Porque quanto mais informações que eu der para o algoritmo sobre o contexto sobre o qual ele precisa produzir aquele conteúdo, mais preciso ele será. Então, eu preciso que você acompanhe comigo agora um pouco de como foi ou como funciona essa ideia da IA generativa. Tudo surge, então, com o desenvolvimento por grandes empresas de tecnologia dos modelos generativos que chamam-se modelos base ou modelos fundacionais. Esses modelos base, então, que a gente já falou muitas vezes, que são modelos estatísticos, eles são como se fossem uma receita de bolo padrão. Então, a gente tem, quem gosta de cozinhar, eu pelo menos adoro cozinhar, você tem aquela caixinha de bolo de trigo. Bem, falei que adoro cozinhar, mas adoro cozinhar o bolo de caixinha, Então, eu comprei lá a caixinha do bolo de trigo. Essa caixinha do bolo de trigo, ela é um tipo de um modelo de IA base. Então, as empresas, elas desenvolvem esses modelos base que, a partir deles, você vai fazer a personalização. Então, se eu compro lá o modelo
o bolo de trigo e quero fazer um bolo de chocolate, um bolo de coco ou outro bolo, eu faço, a partir dessa caixa base, a adaptação da minha receita, incluindo um novo ingrediente, incluindo algo, fazendo um outro tipo de processo para adaptar essa receita base. Então, da mesma forma, são os modelos generativos. Eu tenho aqueles colocados no mercado pelas empresas e o que eu vou fazer é adaptar esse modelo base que as empresas colocaram no mercado ou disponibilizaram de forma gratuita. Pessoas que desenvolvem tecnologia disponibilizam códigos abertos. Então, tudo começa com um modelo que já foi desenvolvido, via de regra. A gente parte de um modelo para fazer as adaptações. Então, eu compro ou obtenho um modelo aberto ou compro um modelo fechado e faço o ajuste desse modelo, ou o ideal é que eu faça, o ajuste desse modelo para o meu contexto. Então, acompanha comigo. No meu caso, então, sou professora de Direito, advogada. Então, se eu quero escrever um texto para a minha área da advocacia específica, o que eu preciso fazer? Eu preciso informar, eu preciso alimentar aquele modelo base com modelos padronizados da minha área de trabalho, ou minimamente mostrar para ele como que eu falo, quais são as expressões que eu uso, qual que é o meu padrão de resposta, para que, uma vez conhecido, esse modelo base, modelo geral, possa operar a partir desses detalhes específicos. Vou explicar agora com mais detalhes, então, já que a gente está nesse assunto. Acompanha comigo. Eu tenho um modelo base, um modelo estatístico geral, e eu preciso que ele faça uma tarefa como realizar uma petição num processo do seu João, da Dona Maria. Eu preciso, então, que ele aprenda como eu, Fernanda, escrevo. Tudo começa com o modelo estatístico geral desenvolvido pela empresa ou obtido por código aberto. Esse modelo, a gente falou na última aula, eu vou reforçar aqui, ele já foi treinado com 175 bilhões de parâmetros, 200 bilhões de parâmetros. Então, eu tive o desenvolvimento inicial desse modelo com uma quantidade enorme de parâmetros que a empresa ou o desenvolvedor treinou esse modelo. O que a gente vai ter é a aplicação desse modelo geral, que já foi treinado com um padrão, o banco de dados gigantesco, para um banco de dados específico. Então, o modelo estatístico geral, ele se insere, ele é aplicado para um banco de dados específico, e essa fórmula matemática, ou essa estatística, uma vez contextualizada, ela vai ser aplicada nesse meu banco de dados e vai dar uma resposta ainda mais personalizada. Então, pensa comigo. Se antes ela foi treinada com todas as informações que estavam disponíveis na rede até aquele momento, e ela aprendeu as regras básicas ou as informações gerais, agora essa mesma fórmula vai ser inserida nas minhas petições ou no modelo que eu quero que ela diga. Ela vai ser aplicada, então, agora num dataset específico e trazer uma resposta ainda mais precisa, ainda mais personalizada. Significa que você, ou a pessoa que queira desenvolver, vai conseguir, por exemplo, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 20 modelos de robôs, no caso de modelos grandes de linguagem, que desenvolvam inúmeras tarefas específicas. Para cada banco de dados que você der, ou para cada tarefa que você programar esse modelo de linguagem, você vai ter um resultado diferente. E isso traz, por exemplo, que no futuro a gente tenha cada vez mais a simplificação de como fazer isso, para que pessoas comuns, que não sejam técnicas da área de informática, possam desenvolver os seus próprios modelos de linguagem. Então, assim como mandar um e-mail, a tendência, ou que a gente espera e tem acompanhado nas nossas pesquisas, é que gerar esses tipos de robôs, aqui falando de uma maneira informal,
será algo simples, possível de ser feito por qualquer pessoa, claro que tem acesso à rede, né, ao sistema de computação, mas por qualquer pessoa que não seja da área de informática, tal qual mandar um e-mail, editar uma foto. Hoje, por exemplo, se eu tiro uma foto e quero fazer algum tipo de ajuste na minha foto, inclusive com inteligência artificial, isso é feito de uma maneira simples, né? Então, várias pessoas editam suas próprias fotos. Essa é a tendência também para o desenvolvimento dos robôs, que as pessoas sejam capazes de desenvolver os seus próprios robôs, aqui não entes despersonalizados, mas suas pequenas máquinas de respostas de texto, por exemplo. A gente falou que você ajusta o modelo geral num contexto específico. Esse ajuste que eu falei para vocês, ele é conhecido como ajuste fino, ou na expressão em inglês, fine tuning. Então, você vai ouvir a expressão fine tuning, e muitas pessoas vão dizer, ele fez um fine tuning do LLM, que é um jeito difícil de falar que fez um ajuste de um modelo de linguagem de IA generativa. Ele fez um ajuste, por exemplo, de um GPT para uma tarefa específica determinada. Esse ajuste fino, ele pode ser feito geralmente contratando a empresa que desenvolveu o modelo geral para fazer o ajuste, ou ainda os técnicos em informática, as pessoas da área específica, fazem esse ajuste, se o modelo for um modelo pago, em composição com a empresa que você comprou o modelo. Existem também o que a gente chama de códigos abertos, que são códigos que estão disponíveis em bancos de dados na internet, né, em plataformas na internet, que são modelos abertos que as pessoas técnicas da área podem pegar e personalizar. Alguns modelos fechados operam de forma mais precisa do que os modelos abertos, mas isso vem mudando muito. Vale destacar que hoje, né, segundo também pesquisas da Universidade de Stanford, preponderam os modelos que preponderam são os modelos fechados. Então, numa ordem aí de 60% a 40%. Mas a tendência para o futuro, então a tendência para 2025 e para os anos seguintes, é o aumento dos modelos abertos, de novo, a simplificação dessa personalização e a utilização pelas pessoas em geral. O ajuste fino é uma maneira de tornar uma IA generativa determinada para uma tarefa específica. Mas existe também uma outra técnica, uma outra forma de você usar um modelo geral para uma tarefa determinada, que não é o ajuste fino. Essa é uma expressão ou uma análise um pouco mais, talvez até técnica do assunto, mas é interessante você saber, até para entender um pouco como que alguns órgãos do poder público, do Estado, vêm desenvolvendo ferramentas de auxílio com o uso de inteligência artificial no âmbito, né, do setor público, sem fazer o ajuste fino. A outra forma é o que a gente chama de RAG, que nada mais é do que você desenvolver uma API, uma outra aplicação, diferente então dessa do modelo base. Você não vai mexer no modelo base, mas vai desenvolver uma outra aplicação que vai trabalhar junto com o modelo base. Qual é a vantagem? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela. Mas a vantagem é que você não precisa mexer no modelo fechado ou aberto daquela empresa e você pode ter um maior controle sobre a segurança dos dados, um maior controle sobre como você vai desenvolver e também é um pouco mais econômico. As duas técnicas, as duas formas têm vantagens e desvantagens e ambas têm essa mesma finalidade de personalizar o robô, né? Um GPT, um pilot para aquela tarefa. Mas como que funciona essa forma de RAG ou de recuperação? Para você entender um pouco mais. Eu tenho, de novo, um modelo base ou um modelo fundacional. Então, um modelo geral que eu resolvi adotar,
Então, o GPT, o Pilot, o Bard, o Llama, o Gemini e vários outros exemplos. E eu adoto um deles. E aí, o que eu faço é desenvolver uma API que vai recuperar dados no meu banco de dados e fazer uma espécie de uma intermediação entre o modelo base e o meu banco de dados. Então, o que vai acontecer? Se antes a gente conversou que o meu banco de dados era apresentado para o modelo base e esse modelo base era modificado a partir do meu banco de dados, agora o que eu tenho é uma API que vai buscar os dados no meu banco de dados e, junto com a pergunta, indicar para o GPT, para o Bard, para o modelo geral, qual é a pergunta e o conteúdo, e aí ele vai processar essa pergunta com esse conteúdo já restrito e dar a resposta. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma pasta ou tenho um drive cheio de petições. Se eu quiser usar esse modelo de RAG, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver uma API que vai, uma vez que eu fiz a solicitação para o modelo de linguagem sobre faça uma petição inicial de uma ação de alimentos, ele vai mandar a pergunta para essa API vai fazer o quê? Ela vai buscar no meu banco de dados, no meu drive, todos os meus modelos de petição inicial, por exemplo, de alimentos, junto com a resposta, indica para o modelo geral, essas são as petições desse caso, essa é a pergunta, faça a petição. Tá dando para entender? Então, eu tenho uma maior maleabilidade nesse caso de atualizar essa API e atualizar o banco de dados sem mexer no modelo geral. De novo, existem vantagens, existem desvantagens. Quem vai saber responder qual é a melhor forma de você fazer essa adaptação, são pessoas da área, né? Uma pessoa especialista que vai analisar o seu problema e dizer qual é a melhor técnica. Mas, esse segundo caso que a gente falou, você também já pode concluir que eu não preciso mexer no modelo estatístico geral. Basta eu atualizar a base de dados, então basta eu atualizar meu drive, alimentando o drive com novos processos, ou atualizando o drive em tempo real, e atualizar essa API. Então, é um processo mais simples. Também eu vou ter um controle melhor sobre quais dados são fornecidos para o modelo geral, vez que esse modelo geral não vai ter acesso, por exemplo, a toda a base de dados dos meus processos. E pode ser que por uma questão, talvez, de escolha de privacidade da minha parte, eu prefira indicar somente um universo mais restrito para aquela resposta. Também vale dizer que existem algumas questões, por exemplo, relativas à proteção de dados pessoais, segurança cibernética, que são fatores importantes para a tomada de decisão sobre qual modelo desenvolver. A gente precisa também ressaltar que a cada vez que um modelo geral ou ainda ajustado vai responder a uma pergunta ou vai produzir um texto, existe um custo. Um custo que ele é ambiental, e nós comentamos, né, da questão do resfriamento dos data centers. Então, uma garrafa de água para resfriar um data center que produziu, por exemplo, um e-mail. Mas existe uma outra questão também econômica, ligada à cobrança, né? Então, cada token tem um custo, que é na ordem de centenas de centavos, dependendo de quantas palavras eu utilizar. Esse custo pode, enfim, ficar mais elevado. Então, eu também preciso utilizar de forma racional. Se a gente estiver falando do poder público, com mais cautela ainda, por conta da indisponibilidade do interesse público, da necessidade de licitação, da necessidade de racionalização dos gastos públicos e, portanto, também é preciso usar com cautela, porque cada vez que essa aplicação SA generativa é utilizada, existe um custo aí monetário importante. E para a gente ter uma ideia também da dimensão, né, da questão ambiental, por exemplo, para treinar um modelo geral, para que um modelo geral
possa existir, como a gente tem hoje vários exemplos que eu já citei, a energia utilizada é a energia consumida por 4 carros ao longo de toda a vida útil de um carro. Então, veja o quanto de energia que é utilizada, energia elétrica, né, no caso, para poder fazer com que esses modelos possam existir. Então, o que a gente precisa pensar, e também já fica uma mensagem para a nossa reflexão, ou para você que pesquisa sobre o tema, é justamente na utilização racional dos recursos naturais e na sustentabilidade dessa interface tecnologia e meio ambiente. Então, se eu posso fazer uma determinada atividade sem utilizar a inteligência artificial generativa, porque é uma atividade simples, que não é complexa, não é repetitiva, por que eu vou utilizar? Então, na mesma lógica do que foi com o petróleo e depois toda uma campanha de conscientização das pessoas sobre a utilização de transportes públicos, o uso racional, por exemplo, dos automóveis e energias menos poluentes, a gente também precisa começar a refletir sobre o uso desenfreado da inteligência artificial generativa. Então, uma campanha também para a gente pensar na utilização racional e uma utilização necessária. Utilizar quando realmente for preciso, então, para a tradução de textos para idiomas que você não conhece, para a realização de tarefas que são maçantes, que são cansativas, e a não utilização quando você possa fazer essa atividade de forma simples. Com isso, a gente vai caminhar, né, para um mundo mais sustentável, pensando também que, assim, de certa forma, né, como que fica a questão da utilização de água, da produção de substâncias poluentes daqui a 5, 10, 15 anos. Vale também ressaltar um ponto que muito pouca gente menciona, que essa água utilizada para resfriar os data centers, ela passa a não ser própria mais para consumo, porque ela passa a ser contaminada por metais. Então, tudo isso é um tema que a Organização das Nações Unidas trouxe para o debate em 2024. Se você tiver interesse, quiser fazer uma pesquisa, eu recomendo. Existem inúmeras indicações trazidas pela ONU sobre a utilização de água, sobre sustentabilidade e inteligência artificial generativa. Eu acho que é um tema do momento e como nós estamos aqui também num contexto de pesquisa, né? Existem muitos pontos interessantes que essa disciplina traz para você que quer investigar mais, se aprofundar no assunto. A próxima delas é justamente quais são, então, as tendências agora para o futuro. Então, eu falei o que a gente tem até o momento e quais são as tendências para o futuro. A primeira tendência é o que a gente chama de agentes de IA. Então, é a utilização combinada, um pouco mais complexa, de inúmeras funções num único agente. É uma espécie de linha de tarefas ou uma linha de trabalho com a combinação de inúmeras tarefas. Então, você consegue, por exemplo, corrigir o texto, traduzir o texto e converter em áudio, como se fosse realmente uma linha de montagem ou uma linha de desenvolvimento. A tendência é você combinar inúmeras funções, numa espécie mesmo de encadeamento de tarefas, produzindo um agente um pouco mais complexo. A segunda é justamente o que a gente chama de tempo de inferência computacional. O que é isso? Eu falei para vocês que as respostas desses modelos de GPT, por exemplo, são respostas dadas em segundos. É algo muito sério mesmo. Mas a tendência, por incrível que possa parecer, é justamente um pouco mais de tempo para responder, mas esse tempo de inferência, uma vez aumentado, a resposta passa a ser uma resposta mais precisa, mais adequada, mais correta. Então, existe uma tendência de aumentar um pouco o tempo de resposta para a realização de um raciocínio de máquina mais complexo e, então, melhoria dos resultados. Uma outra tendência interessante também da gente discutir ou apresentar para vocês, que, de novo,
querem se aprofundar no assunto, são os modelos muito grandes de linguagem. Então, eu falei dos LLMs como modelos grandes, treinados com 170 bilhões de parâmetros, mas a gente está falando agora de uma tendência de modelos treinados com trilhões de parâmetros. As grandes empresas já vêm desenvolvendo esses modelos muito grandes. Eles têm a vantagem, ou aplicações, melhor dizendo, para tarefas ainda mais complexas. Porque, de novo, se eu estudo um assunto por 10 livros, e se eu estudo um assunto por 10 mil livros, e se eu estudo um assunto com 100 bilhões de livros, eu consigo saber mais sobre esse assunto. Então, a tendência do aumento do processamento de dados, o aumento do número de dados de entrada, faz com que eu tenha ainda resultados melhores, por assim dizer. Agora, por outro lado, a gente já falou que são modelos que consomem mais energia e mais recursos naturais, portanto, são modelos que precisam ser bem pensados na sua utilização, porque são modelos caros. Aí, existe uma outra tendência para o futuro, na verdade, do presente, mas para o futuro, e essa talvez te interesse mais e me interesse mais, que são os modelos muito pequenos. Aí você vai dizer, Fernanda, mas você falou que a ideia é justamente ter bilhões de parâmetros e eu consegui ter um modelo preciso por conta disso. Sim, mas já há pesquisas, isso é muito, muito curioso, do desenvolvimento dessa tecnologia, pensando inclusive na sustentabilidade, com modelos muito pequenos, com modelos com menos bilhões de parâmetros, por assim dizer, numa tentativa de dar respostas específicas com menos uso de recursos. É claro que esses modelos muito pequenos, de pronto, podem estar associados a tarefas menores ou não tão complexas desenvolvidas pelos modelos muito grandes. A gente precisa acompanhar, como isso vai ser feito, como isso vai ser desenvolvido. O tema, ele se atualiza a todo momento, então eu não sei em que momento que você vai assistir a nossa aula, mas eu recomendo que você faça essa pesquisa e veja como está o estado da arte sobre o assunto agora, porque pode ser que esse tema tenha se alterado e a gente já tenha, por exemplo, casos de sucesso de modelos muito pequenos. E já há alguns resultados muito positivos. Então, essa é a tendência para esse ano, inclusive a nossa tendência de pesquisa. E também a gente tem um outro caso interessante, que são os chatbots de atendimento mais eficientes. Uma outra tendência do futuro é a utilização de chatbots para atendimento mais personalizados e menos, por assim dizer, robotizados. O que eu quero dizer é que são chatbots, entre aspas, e muito entre aspas, humanizados, que simulam uma conversação quase como se você estivesse falando com uma pessoa. Aqui eu faço uma ressalva de um posicionamento acadêmico, inclusive, no sentido de que esses chatbots, por serem muito próximos de um contato humano ou de uma resposta humana, deveriam vir acompanhados de uma advertência que você está falando com o robô. E essa é a tendência internacional. Por quê? Nós não podemos induzir as pessoas a erro. Então, elas não podem achar que estão falando com uma pessoa humana e estão falando com uma máquina. Não tem nenhum problema se o atendimento for bem feito, os princípios de direito do consumidor, os princípios de proteção de dados forem respeitados. Não existe nenhum problema de a gente ter um atendimento inicial por um chatbot, por um robô de conversação, desde que sejam cumpridos os requisitos, tanto de tratamento de dados pessoais, quanto essa advertência, essa notificação ao usuário de que se trata aqui de um modelo de linguagem, que se trata de uma máquina. Aqui eu também queria adiantar um tema que eu vou aprofundar ainda no próximo encontro, mas precisamos fazer também esse destaque, que é a necessidade de atendimento humano, caso o atendimento da máquina não seja
eficiente ou caso o atendimento da máquina não seja satisfatório. Trazendo para o contexto do direito do consumidor, é preciso que o consumidor ou consumidora tenha acesso a um atendente humana, para tirar a sua dúvida ou para responder a sua demanda, caso ele informe que aquele atendimento robotizado não foi suficiente. Eu acho que você vai concordar comigo. Por quê? Porque são princípios do uso de tecnologia e são princípios da inteligência artificial, a revisão humana das respostas e 2, a possibilidade de um recurso a um ser humano. Então, aqui também, apesar de defender a utilização da tecnologia, a gente precisa fazer esse ponto aqui de partida. Outro ponto também de destaque é a questão da cibersegurança. Cada vez mais vêm sendo desenvolvidos projetos e pesquisas em cibersegurança, porque nós sabemos que todo o tratamento de dados e a utilização de banco de dados, ela pressupõe também aspectos relativos a armazenamento, tratamento, tratamento em geral dos dados pessoais, especialmente quando estivermos falando de dados pessoais sensíveis, que são dados pessoais relativos a raça, etnia, posicionamento político, gênero e outras questões sensíveis à sua identidade. Então, quando esses dados trouxerem essa temática, forem inerentes a essa pessoa e trouxerem, então, risco, a gente precisa ainda mais segurança no tratamento desses dados. E, portanto, a cibersegurança em um mundo tomado pela inteligência artificial, ela é uma área essencial para a pesquisa. Se você também tem interesse nesse ponto, eu recomendo a leitura. E a última tendência, talvez a mais importante, seja o que muitos vêm chamando de Human in the Loop, ou um desenvolvimento centrado no ser humano, inteligência artificial. Então, esse acoplamento ou essa interligação entre as habilidades do ser humano e as habilidades da inteligência artificial. Aqui, eu queria, inclusive, trazer essa perspectiva de que talvez no futuro, e num futuro breve, essa seja a forma de melhor interação ou de melhor produção de resultados quando eu combino as habilidades desenvolvidas por uma máquina com as habilidades desenvolvidas por um ser humano. Então, o que a máquina faz de melhor e o que o ser humano faz de melhor. As minhas tarefas, uma vez melhoradas ou contando com auxílio de uma inteligência artificial generativa, talvez apresentem um resultado ainda mais positivo. Então, redigi um texto, passei por uma revisão e passo por uma revisão, por exemplo, de uma inteligência artificial generativa e depois de uma revisão humana desse trabalho, por exemplo. Ou eu faço uma primeira tradução com o auxílio de um algoritmo de inteligência artificial generativa e depois uma revisão humana dessa tradução. Então, a tendência, inclusive, no próprio mercado de trabalho, a tendência dos setores público e privado em geral, são justamente essa combinação das habilidades humanas com as habilidades da máquina. E agora a gente vai falar de alguns casos interessantes com a utilização dessa inteligência artificial e alguns problemas, os desafios que ela apresentou. A primeira é um caso ocorrido na Holanda, em 2022. O governo holandês utilizou de uma inteligência artificial para avaliar o risco de fraude em benefícios sociais. Então, o que aconteceu? O governo da Holanda, na época, desenvolveu um algoritmo que fazia a avaliação de contextos, supostamente pretendia avaliar o contexto em que aquela pessoa estava inserida e aquela relação, para ver se houve ou não fraude para concessão daquele determinado benefício. Só que o projeto não saiu tão bem quanto planejado e trouxe alguns alertas, alguns pontos importantes do desenvolvimento dessa tecnologia e que possivelmente foram corrigidos ou vêm sendo corrigidos. O que aconteceu? Esse algoritmo, ao utilizar a nacionalidade
como indicador de risco, veja como isso é problemático, né? Daí você já consegue identificar por que houve um problema. Quando ele utilizou a nacionalidade como um fator de risco, ele gerou uma marcação desproporcional com relação a não holandeses do que com relação a holandeses. A gente tem aqui um claro exemplo de discriminação por nacionalidade. Veja, não é que o algoritmo ele é discriminatório. Na verdade, são os seres humanos que programaram esse algoritmo, que colocaram nesse algoritmo, expressaram nesse algoritmo todo o preconceito que estrutura a sociedade e que estrutura, inclusive, a existência dessas pessoas. Então, a gente precisa refletir um pouco sobre essa narrativa também, né, de tentar não responsabilizar pessoas por problemas que são problemas sociais, são problemas humanos e são problemas do próprio Estado. Então, a culpa não é do algoritmo, a culpa sempre recai sobre um ser humano. E aqui, nesse caso, a gente tem uma flagrante culpa do Estado na discriminação das pessoas. Nesse caso aqui, a Autoridade de Proteção de Dados multou a Holanda em 20 milhões de euros, né? O que aconteceu? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, após multar o governo holandês, trouxe a discussão também sobre a violação do artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que protege o direito à vida privada e à vida familiar. Eu trouxe esse caso para demonstrar para a gente como que a inteligência artificial ela pode perpetuar e ampliar preconceitos existentes se ela não for cuidadosamente desenvolvida e pensada. Trazendo para o contexto brasileiro, né? Nós temos um contexto de extrema desigualdade, cujo racismo, misoginia e inúmeras outras formas de discriminação estruturaram o nosso modelo de Estado, o nosso país estrutura o nosso Estado, e aqui também falando, né, de uma posição de privilégio, mas a gente precisa começar a discutir sobre a produção de tecnologia que seja antidiscriminatória, que seja uma produção de tecnologia acessível e uma produção de tecnologia que não amplie esses espaços de desigualdade e pior, né, amplie as violências tanto do setor privado quanto do setor público sobre os segmentos sociais já marginalizados pela sociedade. Então, também um outro tema muito importante e, a meu ver, mais importante quando a gente fala em desenvolvimento de tecnologia é pensar um desenvolvimento de tecnologia comprometido com o nosso Estado brasileiro, com o nosso contexto sul-americano e com as pessoas que vivem, né, no Brasil, com a sociedade brasileira. E aqui a gente está falando de uma sociedade extremamente desigual e de um contexto, inclusive, de exclusão digital. Um outro caso também que traz alertas para a gente foi o caso da Hungria, do Banco de Budapeste, o caso de 2022 também. O banco usou um sistema de análise de voz baseado em IA para identificar o estado emocional dos usuários. E aí, indicar também o atendimento do robô, do chatbot, com base no seu estado emocional. Então, imagina, se eu ligo para o banco e estou supostamente nervosa, o algoritmo identifica que eu estou nervosa, ele vai me direcionar para um determinado atendimento X. Se ele identifica outro estado emocional, para um outro atendimento Y. Mas a ideia parecia boa, até que o sistema ele analisava gravações das chamadas dos clientes para ser treinado, né? E compilava a lista de clientes com base se eles estavam satisfeitos ou insatisfeitos. Acontece que esse caso trouxe um problema sobre a invasão da privacidade e a utilização de IA para manipulação emocional. Por quê? Quem que primeiro diz se você está ou não está
em um determinado ânimo, com um determinado sentimento. Essa é uma avaliação muito subjetiva, né? O banco, ele foi multado pela Autoridade de Proteção de Dados e também, né, por outros órgãos, mas especialmente pela Autoridade de Proteção de Dados húngara, por violar a privacidade das pessoas e fazer uma espécie de uma análise que não foi autorizada por esses usuários. Então, também você que nos assiste, né, a gente precisa reforçar, especialmente para quem não é da área do direito, a importância do seu tratamento, do tratamento de dados pessoais relativos à sua pessoa ou às pessoas da sua família, serem condizentes com a finalidade para a qual esses dados supostamente seriam tratados. Então, se eu vou a uma farmácia para comprar um remédio, esses dados só podem ser tratados para aquela finalidade específica. Se eu forneço meus dados para uma rede social, com a finalidade de entretenimento, eu preciso que esses dados fiquem restritos à finalidade a qual eu concordei. Se houver desvio do uso desses dados para uma outra função que não era a que eu imaginava que seria feita, a gente tem uma ilegalidade. E aqui, no caso, a forma pela qual era invadida a privacidade dos usuários ou analisado o sentimento desse usuário, entendeu a autoridade que violava a sua privacidade. E imagina comigo, né? Quem pode dizer se você está ou não está nervoso ou nervosa, se você está ou não está calmo? Esses tipos de etiquetamento também são muito problemáticos. E aqui eu faço um outro parênteses, né? E você já pode também ter concluído isso, que tecnologias como a inteligência artificial são baseadas em rotulagens e etiquetamentos. O que também, pensando num contexto social, é um problema quando a gente pensa em quem fica de fora desses rótulos e quais são as características que definem esses rótulos. Então, fazendo uma análise também crítica, a gente defende o uso da tecnologia, mas a gente, ao defender, precisa refletir criticamente sobre quais são esses rótulos, quem rotula, quais são as características que definem essas etiquetas e quando, especialmente quando, essas rotulagens não podem ser feitas. Ou seja, em um contexto complexo, de uma sociedade complexa e de fatores que se alteram de forma constante, será que eu posso efetivamente aplicar a essa tecnologia? E um último caso, muito interessante também, é um caso de 2022, da empresa chamada Clearview. Essa empresa, ela foi multada em vários países europeus por coletar e usar dados biométricos, fotos faciais, sem o consentimento dos indivíduos. O que aconteceu nesse caso, né? A empresa, ela invadia os perfis das redes sociais das pessoas, coletava as fotos, então vamos supor, ela invadia o meu Facebook, coletava as fotos que eu tinha nessa plataforma ou em outra plataforma de rede social, e uma vez coletando essas fotos, ela criava uma espécie de um perfil biométrico e vendia o perfil biométrico das pessoas para agências, por exemplo, de investigação criminal, agências privadas de investigação de pessoas, que, com essa base de dados, uma vez que elas apresentavam uma foto de uma pessoa a princípio desconhecida, seria possível identificar quem é essa pessoa nesse banco de perfis. Isso foi determinado ilegal pela Autoridade de Proteção de Dados, pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, porque viola a privacidade das pessoas, invade a sua privacidade num nível não combinado com quando você disponibilizou os seus dados na plataforma. Então, veja, quando você utiliza uma rede social para fins de entretenimento, você não está esperando que crie um perfil seu para segurança privada.
Então, esse é um debate que a gente vai entrar no nosso próximo encontro, a criação de perfis e a questão da segurança, mas eu já trouxe esse caso para despertar esses alertas em vocês. Nós vamos, então, agora para o nosso quiz sobre as aulas de hoje. O que é inteligência artificial generativa? É uma IA que apenas reconhece imagens. Letra B, uma IA que cria conteúdos como textos e imagens a partir de dados existentes. Letra C, um programa para consertar computadores automaticamente. E letra D, uma ferramenta que apenas organiza dados. A resposta correta é a letra B, uma IA que cria conteúdos como textos e imagens a partir de dados existentes. Nós conversamos, sobre o conceito de inteligência artificial generativa e nós falamos que ela, diferente dos modelos até então, produz um novo conteúdo que pode ser texto, imagem, vídeo e áudio a partir de um banco de dados já existente. Então, sintetizando e analisando todos esses dados, produzindo um novo conteúdo. Não existe, e a gente ressaltou também, atividade inventiva ou criativa do tipo humana. O que existe é um grande processamento, uma grande análise e uma grande forma de sumarização desse conteúdo e geração de um novo. Mas não se trata propriamente de uma invenção. Qual é a diferença entre modelos discriminativos e modelos generativos? A. Modelos discriminativos criam conteúdo, enquanto modelos generativos apenas classificam dados. Letra B. Modelos discriminativos apenas classificam dados, enquanto modelos generativos criam conteúdo. Letra C. Ambos os modelos são usados apenas para jogos. E letra D. Modelos generativos são mais rápidos, mas menos precisos. A resposta correta é a letra B. Modelos discriminativos apenas classificam dados, enquanto modelos generativos criam conteúdos. Aqui nós falamos, que os modelos discriminativos, eles fazem uma espécie de rotulagem ou etiquetamento e também eles podem prever resultados. Então, eles preveem a probabilidade de algo acontecer ou de um determinado resultado suceder. Então, qual é a probabilidade de ganhar esse processo nesse juízo com essas características? E ele também pode classificar processos em temas, imagens em grupos e assim sucessivamente. Já os outros modelos generativos, eles, como a gente já falou algumas vezes na nossa aula de hoje, produzem um novo conteúdo. Como a IA generativa pode transformar o direito? A. Criando leis automaticamente. B. Gerando documentos jurídicos e ajudando na análise de casos. C. Substituindo advogados em tribunais. E D. Eliminando a necessidade de contratos. A resposta correta é a letra B, gerando documentos jurídicos e ajudando na análise de casos complexos. Aqui, nesse ponto, eu queria também discutir com vocês, aquele tema sobre a substituição do ser humano pela máquina. Isso, nos dias de hoje, não é pensado. O que a gente tem, de novo, é a junção das funções que o ser humano desempenha e as tarefas que a máquina pode desempenhar de forma precisa. Então, eu posso utilizar um algoritmo de IA generativa para me auxiliar na redação de textos, para fazer análise de casos e identificar outros casos semelhantes, mas nós não defendemos a substituição de pessoas e nós muito menos defendemos, inclusive, a substituição de juízes ou juízas por algoritmos. A atividade decisória humana, ela é privativa do ser humano. E nós temos direito, inclusive, a uma decisão humana. Então, as ferramentas são ferramentas de apoio. E aqui, nós não estamos falando também de que os contratos desapareçam
ou nada do tipo. O que a gente vai ter e já vem observando é mais celeridade na contratação, mais simplicidade na contratação e mais segurança, inclusive. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Caso queiram me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Fernanda Lage. E eu peço também que você continue conosco na TV Justiça Mais, no aplicativo, nas redes, porque na nossa próxima aula nós vamos falar sobre geração de imagens, vídeos e áudios e toda a relação que esse novo conteúdo tem com processos democráticos. Espero vocês! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.